As notícias na Tocovisão começam agora. Fiéis toquistas chamados a encherem o estádio 11 de novembro para a festa da Independência Nacional. Líder espiritual implora a Deus para bem de toda a Igreja. Aniversário da primeira prisão do dirigente celebrado com esperanças renovadas pela vitória em Deus de Maiamoné. Outra vez, bom dia. Vamos ao desenvolvimento. Para participar no culto alusivo aos 40 anos da Independência Nacional, no dia 8 de novembro, o pai Maiamoné lançou apelo a todos os fiéis toquistas para encher o estádio 11 de novembro, palco do evento. Para participarmos deste culto dia 8, e aqui, como sempre, e sei que vocês me têm ouvido, como ouviram no dia 22 de outubro de 49, não temeram as astúcias do diabo, também não tenham temido hoje. Por isso, estou certo que o apelo que nós lançamos vai trazer frutos. Vão lotar completamente o estádio. O estádio. O estádio. O estádio. Zaire, Uige, Benguela, Lundas, Mochico, as 19 províncias eclesiásticas, ainda que uma representação bem visível, tem de estar presente. 8 não haverá cultos nas paróquias, nem nós, nem outras igrejas. O culto é na Cidadela, digo no 11 de novembro, habituamos Cidadela, 11 de novembro, é lá onde vamos todos. Nós, os toquistas, não precisamos de autocarros do Estado. Venham ou não, nós vamos. É outro que fica, não, o Estado não deu dinheiro, o governo não deu dinheiro. Nós não. Nós realizamos atividade de quase 1 milhão de pessoas, sem pedimos dinheiro a ninguém, porque o dinheiro... Líder espiritual implora a Deus para bem de toda a Igreja. Pelo amor à sua Igreja, o líder espiritual, prostrado diante do seu rebanho, rogou, implorou, suplicou para que Deus Pai responda ao clamor do seu povo, que participa dos cultos sabáticos que vão decorrer até dezembro de 2015. É um período especial reservado para todos os fiéis subirem ao templo do Deus vivo, buscando com fé a ajuda de Deus em tudo. Escuta, ouve e responde o seu povo. Seja gracioso, ou muda os homens, ou muda os seus corações. Ou eles mudam, ou muda-lhes, porque tu és o mesmo, és eterno. Aquele que andou com Kimbangu, aquele que andou com Abraão, aquele que sempre acompanhou a caminhada deste povo, aquele que sempre andou comigo, aquele que nas trevas densas não deixou calar a minha voz. É hora de agir. Responda o seu povo que clama. Muda a sorte desta terra. A terra foi criada por ti e quer te substituir, ó Deus poderoso. Quer substituir a sua glória para a glória dos homens. Haja, poderoso Deus, faz resplandecer o seu rosto e salva os seus ungidos, salva o seu povo. Avonzambi uvanga diambu, avonzambi uvanga diambu, avonzambi uvanga diambu, dizaka na zigo kuvo, ngeo tumini. Oh, sibarata faratinho, sibaratinho, warati varati, sibarato, warati que você tem que ter isso, warati que ele quer ter isso, se você malati, ah, se você quer ter tarate teoro, se sai. Avonzambi uvanga diambu, avonzambi uvanga diambu, dizaka na zigo kuvo, ngeo tumini do.
Malunga nene sodiankembo vangado manamasidi diazaka na ziko kuvo munde bifua. Em nós não há força, ó poderoso Deus. Em nós não há força. Em nós não há força. Em Ti confiamos. Tu és a nossa força. De geração em geração. Tu tens sido a nossa força. Tu tens sido a nossa força. O pai Maimona e seus seguidores estiveram presos durante 3 meses, mas a palavra de Deus nunca foi presa. Hoje, o nome de Toko é falado pelo mundo. Queria convidar os poucos que ficaram, que vieram do Congo, e também sei que um ou outro ainda está aqui, do 22 de outubro, que levantem, por favor. Coloquem-se de pé. Fiquem de pé. Todos vocês que vieram e que ainda são testemunhas destas coisas, por isso estão aqui para testemunhar. Coloquem-se de pé e palma para eles. Mais palmas, agradecendo o nosso Deus que tem guardado estes vossos anciãos para ainda verem tudo isso que eles somente ouviam em profecias e hoje estão a viver a realidade. E Cristo Jesus disse: bem-aventurados são os vossos olhos, bem-aventurados são os vossos olhos, bem-aventurados são os vossos ouvidos, porque ouvem e vê aquilo que os outros queriam ver, mas não. Muitos santos, profetas e justos também queriam chegar hoje para ver isto, mas não viram. Então vocês, disse Jesus, são bem-aventurados. Aleluia. Mais palmas. A igreja assinalou 66 anos da primeira prisão do profeta Simão Gonçalves Toko pelas autoridades belgas em 22 de outubro de 1949, sob acusação de apregoar doutrina subversiva. Da liberdade. Ngungangele ngele munantsiza osono ngungangele ngele ngungangele ngele munantsiza osono ngungangele Os toquistas celebraram os 66 anos da primeira prisão
de Sua Santidade o Profeta Simão Gonçalves Toco. Um culto especial para comemorar os 66 anos da primeira prisão do Profeta Simão Gonçalves Toco e seus seguidores teve lugar na Catedral em Luanda no mesmo dia da efeméride 22 de outubro. A independência de Angola é um processo de muitos autores. Angola tem de entender isto. E eu vou pegar as palavras do nosso secretário, o nosso liturgista do dia. O presidente Neto falou e está escrito. Simão Toco lutou conosco lado a lado e não traiu a sua pátria. Não é, e até dizia, abaixa as religiões estrangeiras que são joquetes do imperialismo. É Neto quem escreveu. E disse ainda, viva Simão Toco. Está escrito. O que está escrito, está escrito. O que está escrito, está escrito. Não vai se anular. Passem anos. A Bíblia tem já quantos anos? Alguns evangelhos foram escritos 50 e tal, 60 e tal, 90, mas até agora está sendo lida. Está sendo lida. Também, quando está escrito, está escrito. Disse ele, lutou conosco lado a lado e não traiu a sua pátria. E disse ainda, abaixa as religiões estrangeiras, que são joquetes do imperialismo. É Neto quem disse, eu não estou a fabricar nada. E como é que o tocuista hoje quer criar dificuldade à própria igreja? Porque você quer ser. Não, eu não quis ser. Alguém me disse, você vai ser. O último culto central do mês de outubro foi brindado com belos cantares do coro proveniente da província do Zaire.
O Conselho Provincial de Luanda da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo Toquista realizou no dia 23 de outubro a sua conferência provincial. Temos nos estúdios o irmão Luindula Lucoque Mabanza, ele que é o responsável deste Conselho a nível de Luanda. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado. Irmão Luindula Lucoque, como é que decorreu esta Conferência Provincial da Juventude? Bom, primeiro agradecermos a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque sem Deus não conseguimos fazer absolutamente nada. De seguida, dizer que a nossa Conferência Provincial correu num clima de paz, de harmonia, de felicidade e com a presença do próprio Deus voltamos outra vez a Luanda. Qual é o balanço que faz desta atividade que decorreu no dia 23? É um balanço positivo, porque todo e qualquer tipo de organização que não exercita aquilo que são as 4 funções básicas da própria administração, que eu passo aqui a enumerar: planejamento, organização, direção e controle, esta organização dificilmente vai conhecer aquilo que chamamos de evolução. Por isso é que realizamos essa nossa primeira conferência com o objetivo de balancear aquilo que são as atividades desenvolvidas pelo próprio Conselho Provincial da Juventude de Luanda, refletirmos também aquilo que tem a ver com a organização e funcionamento do próprio Conselho Provincial da Juventude de Luanda
e refletimos nesse mesmo encontro aquilo que tem a ver com a padronização em termos organizativo e em termos funcional do próprio Conselho Provincial da Juventude de Luanda. Permitiu-nos também aumentar aquilo que chamamos de laços de unidade entre a própria juventude. Por isso, tivemos mesmo um balanço positivo, porque conseguimos atingir os objetivos preconizados. Dentro desta atividade, leu-se algumas resoluções? Tivemos o comunicado final, mas antes que eu fale do comunicado final, dizer que nesta mesma conferência houveram dissertações de alguns temas que eu passo por enunciar. Tivemos, por exemplo, o subtema A Juventude na Família, Namoro e Casamento. Foi o preletor deste mesmo tema o nosso irmão pastor João Negóis, que é o representante da Igreja Provincial em exercício, em representação do reverendo pastor Tuassolo Vitor. Tivemos também o segundo subtema, Liderança como fator essencial no Ministério da Palavra de Deus. Foi preletor o irmão pastor Simão Antônio Quinco. E tivemos o terceiro subtema, Juventude e a Prática do Empreendedorismo. Foi preletor o nosso irmão Antônio Manuel, que é o secretário das Finanças da Juventude Provincial de Luanda. Muito bem, irmão Luindula, muito obrigado por ter vindo aos estúdios da Tocovisão. Nós esperamos que sempre que tiverem atividade possam então vir até aqui aos estúdios da Tocovisão para poderem pronunciar-se. Nós agradecemos e também aproveitamos esse mesmo momento de convidarmos toda a juventude provincial de Luanda no sentido de nos apresentarmos no 11 de novembro para realizarmos aquela grande atividade, atendendo também a orientação do Filho do Homem. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi a conversa que mantivemos com o representante do Conselho Provincial da Juventude de Luanda, o irmão Luindula Lucoque Mabanza, ele que realizou uma grande atividade, isto é, em Colibengo, na província de Luanda. Realçada a relevância da expulsão dos toquistas no ex-Congo belga. Em entrevista à imprensa, o líder espiritual destacou a relevância da primeira cadeia e expulsão dos toquistas do ex-Congo belga para Angola, que serviu de veículo para a expansão da Igreja. Hoje, dia 25, nós celebramos um culto alusivo ao dia 22 de outubro de 1949, que é o dia em que as autoridades belgas decretaram a prisão do fundador do toquismo e relembrador da Igreja Jesus Cristo no Mundo, o profeta Simão Gonçalves Toco, a emanação espiritual do bispo Afonso Nunes. Por isso, a igreja, conforme vistes, estava completamente cheia, o templo cheio, porque os toquistas reconhecem a importância do dia 22 de outubro, porque foi neste dia em que fomos desafiados ou abandonarmos o caminho que estávamos a começar a trilhar, o caminho do anúncio da mensagem da liberdade, ou então continuarmos e sofrermos sevícias, e como aconteceu. Por isso, passados 66 anos, a Igreja hoje lembra, recorda aquele grande momento de grande entusiasmo espiritual, quando Leopoldville estremeceu-se, juventudes, adolescentes, velhos e velhas corriam para ir se entregar às cadeias de Ndolo e Filtra para merecer o mesmo castigo que o dirigente, porque os belgas achavam que a nossa mensagem, a nossa forma de pregar e interpretar o Evangelho tinha um tom diferente. Segundo eles, estávamos a propalar ou a propagar uma doutrina subversiva e que estávamos a anunciar a vinda de um novo Cristo e queria derrubar as autoridades de então e fazer reinar a justiça. E, na verdade, interpretaram bem, porque desde o princípio o toquismo sempre primou pela liberdade, primou pela igualdade de direitos, primou, sobretudo, pela independência
dos povos africanos e, em particular, os angolanos, e por essa causa decretaram esta prisão, que levou cerca de 3 meses, e no dia 9 de janeiro de 1950 houve então esta expulsão e imediatamente entregue os justoquistas, seu dirigente, nas mãos dos portugueses que colonizavam Angola, com este decreto, dia 8 de dezembro de 1949, que determinava a causa da prisão e da expulsão, conforme já o disse. Então, por isso que também recordamos hoje as consciências dos fiéis toquistas e não só, dos angolanos em geral, de que estamos para celebrar 40 anos da nossa independência e nós, os toquistas, sendo aqueles que estiveram sempre na vanguarda, aqueles que provaram primeiro as prisões por causa da mensagem da liberdade, da paz, devemos, neste momento, primar as nossas atitudes numa outra direção, a direção de sermos aqueles que vão agora lançar a mensagem da concórdia, da unidade e, sobretudo, da paz entre os irmãos, uma mensagem de perdão, de tolerância, baseadas no amor, para que, de facto, tanto a Igreja, que tanto sofreu, como também o país, possam se orgulhar de todos os sacrifícios consentidos pelos seus filhos, porque, finalmente, a independência de Angola teve vários autores. E o presidente Neto reconheceu isso e está escrito em papel, com tinta, de que Simão Gonçalves Toco é um combatente da liberdade e lutou conosco, segundo ele, palavras dele, lado a lado, e não traiu a sua pátria. E dizia ainda mais, abaixa as religiões estrangeiras, porque são joquetes do imperialismo. E dizia ele, no fim, viva o toquismo e viva Simão Gonçalves Toco. Convido os amados irmãos e irmãs a acompanharem o sermão de Sua Santidade, o profeta Simão Gonçalves Toco, com o título As Provas da Nossa Fé e a Certeza da Vitória em Deus. Romanos 8, 31. Filhas e filhos de Deus, em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, gostaria agradecer o dia que Ele nos oferece para que, no seu templo, pudermos louvar, mas também recordarmos os feitos que Ele tem realizado durante a nossa trajetória, recordarmos as suas maravilhas, recordarmos também a resistência daqueles que se entregaram de forma voluntária, generosa e desinteressada à causa de Deus. Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Muito bem. Igreja de Cristo, como já foi dito, estamos a comemorar 66 anos após que experimentamos o primeiro batismo de fogo. 66 anos. Por isso, o culto tem este significado singular, porque viemos na casa dele para dizermos que, se não estivesses ao nosso lado, olha que eu diga Israel, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, teríamos sido engolidos vivos. Igreja de Cristo. Por isso, vamos conversar no texto bíblico que vamos extrair na carta do apóstolo Paulo, o nosso modelo, que ele dirige à igreja de Roma, no capítulo 8, no versículo 31 até ao versículo 39, onde vamos buscar os elementos que vão nos levar
nesta reflexão, neste momento em que estamos a recordar e também a apelarmos às nossas consciências de que o caminho que nós seguimos não é um qualquer caminho, mas sim é um caminho difícil, mas também nobre. Vamos à leitura. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar, suplicando ao nosso Deus, citando estes salmos, os salmos do nosso Deus, o nosso protetor e libertador. Seguindo as palavras, meus queridos, vamos aconselhar o nosso coração para que esteja humilde, para podermos suplicar ao nosso Deus. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa Igreja de Cristo. Amadas e amados, celebrando nós este ano, os 40 anos da nossa independência, ocorre-nos ser necessário voltar ao caminho da história. É verdadeiramente provocador e incitante a nossa liberdade. Nenhuma libertação material se pode realizar se primeiro não haver a libertação espiritual,
Assim foi na criação. Primeiro o Espírito de Deus, depois o material e o homem. A independência de Angola, minhas queridas, meus queridos, é um processo de vários autores, que fique bem claro. E bem sabemos que a nossa vida cristã, e como cristãos, a nossa vida é, de facto, de constantes lutas e lutas permanentes. Por isso, o nosso tema de hoje é as provas da nossa fé e a certeza da vitória em Deus. As provas da nossa fé e a certeza da vitória em Deus. A partir do dia 18 de julho de 1946, altura em que os missionários disseram-nos que pedíssemos a Deus aquilo que nos fazia falta como africanos, estava a ser aberto o caminho para as conquistas futuras. Passados 3 anos, depois daquela célebre conferência, o Espírito Santo nos foi enviado, tal como aconteceu em Jerusalém. Os missionários temeram as consequências que a obra do Espírito Santo poderia trazer à África, e como sucedeu. Quase 3 meses após a efusão do Espírito Santo, eles estavam numa situação embaraçosa. Ou aceitar Simão Gonçalves Toko e os seus mediuns, como chamavam os VAT, e terem problemas com as autoridades, ou então desfazerem-se dele e viverem a tranquilidade. Este dilema acharam eles bem resolvê-lo com a nossa expulsão, o que aconteceu no dia 9 de setembro de 1949. Não satisfeitos com esta medida, porque os seus templos revelavam-se, apresentavam-se quase vazios, formularam queixa ao governo belga em Leopoldville. Amadas e amados, as autoridades cumprem com o desejo dos missionários quando a dona Luísa Kumbundo apresentou queixa às autoridades quando o ancião Voama Garcia, atacado pelo Espírito Santo, arranca o colar da sua filha. Amada Igreja, o apóstolo, por ter sofrido muitas cadeias, zombarias, tendo em algumas vezes chegado perto da morte, queridas e queridos, Paulo, o apóstolo do Senhor e nosso modelo, estava preparado para confortar os cristãos de Roma e hoje vocês aqui e agora. Paulo, o Maiamona de hoje, tendo vivido todas estas experiências, está em condições de dizer a todos que creem em Deus que quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus, sinto-me em condições e cheio de força para poder perguntar: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Igreja de Cristo. E a pergunta tem a sua resposta, segundo Paulo, apóstolo do Senhor e nosso modelo, disse: é Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu e ressuscitou, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por vocês. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
o 22 de outubro de 1949 e a certeza da nossa vitória em Deus. Queridos angolanos, já eu disse que é melhor e é bem que nós anunciemos e que fique claro. Este dia veio concretizar e cumprir com a promessa de Jesus Cristo na sua profecia quando preparava os seus discípulos para a grande batalha espiritual. Disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. São Mateus 10:16. Jesus advertiu os seus discípulos a tomarem cuidado com os homens, porque eles iriam entregá-los aos tribunais e os açoitariam das suas sinagogas. Disse ainda: por minha causa sereis levados na presença de governadores e reis para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Versículo 17 do capítulo 10 de São Mateus. Aí está, meus amados, a razão da nossa prisão e do nosso sofrimento. Com as cadeias, a palavra de Deus espalhou-se em todos os cantos de Angola e não só. Também com as cadeias, torturas e mortes, o poder de Deus foi revelado. Aleluia. Com os desterros, exílios e deportações, o toquismo ganhou mais experiência e habilidades para anunciar a mensagem de liberdade. Aleluia. Fomos presos e acorrentados, mas a palavra não ficou presa, ela está aqui. Em tudo somos atribulados, porém nunca estamos angustiados. Perplexos, porém nunca nos sentimos desanimados. Perseguidos, porém nunca nos sentimos desamparados. Perseguidos, porém, repito, nunca nos sentimos desamparados. Abatidos, porém, nunca fomos destruídos, por isso estamos aqui. Levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Com o 22 de outubro, o tocoísmo que estava a emergir com apenas 3 meses estava a começar a difícil, penosa e cruel marcha que levaria os toquistas, os angolanos e todos os povos oprimidos do mundo e da África à conquista das liberdades, tanto políticas, econômicas, sociais e religiosas. Hoje, nós já não dependemos do Ocidente, não temos orçamento do Ocidente. Por isso, quando o líder toquista fala como ele é e como é mandatado. Não recebo ordens nem do Vaticano, nem do Ocidente. Recebo ordens, e esse nosso tom, a maneira de nos pronunciarmos e de compreendermos as Escrituras, foi interpretado de que nós estávamos a espalhar uma doutrina subversiva. Mas, caros jovens, eu vos incito a continuar nesta senda
e com esta posição. Não se desviem e não sejam desviados. Somos nós, toquistas, ontem e temos de ser hoje e o seremos amanhã, ainda que na morte ressuscitaremos. Por isso estou aqui. Amados, em torno de todo este sofrimento, a mensagem do apóstolo Paulo continua firme e convincente, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Toquista metade não vale a pena. Nós somos toquistas completos. São Paulo, apóstolo do Senhor, traz para os crentes de hoje e, sobretudo, aqueles que sofrem perseguições, invejas, zombarias, negação neste mundo, por amor de Cristo, uma verdadeira esperança embalsamada com um perfume acalentador e encorajador. Igreja de Cristo, parar com o ódio e invejas entre os irmãos é uma missão dos salvos. Você é salvo? Se você é salvo, então saibas. Se odeia o outro, ainda não é salvo. E se é salvo, então ame também os outros e ajuda-os a salvar. Aleluia. 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 A igreja deve continuar a dar provas a este mundo e à sociedade perversa, como outrora ou como autora da paz e da liberdade, pronta a defender esta paz na nossa família, na nossa igreja, no nosso país e no mundo. Aleluia! Amém. Igreja, aleluia! Amém. O toquismo não é qualquer movimento religioso. Não. O toquismo não é qualquer movimento religioso. Os nossos próprios rituais, nossos hinos demonstram bem isso. Demonstram bem isso. Porque nós somos do reino de Deus. Queridas e queridos, são decorridos 66 anos desde que sucedeu este acontecimento que, a princípio, parecia ser o fim da nossa caminhada, mas, afinal, marcava o seu início para a conquista do reino dos céus. Toquistas, se com ele sofrestes, tenham a firme certeza e caminhem, andem com ele, porque com ele também reinareis. Espero que os 40 anos da nossa independência e os 15 anos da renovação espiritual traga para todos uma nova era, uma nova forma de pensar e de agir. E traga também para a igreja a totalidade dos seus filhos. E dizermos ao norte, dá, e ao sul, não retenha. Traga os meus filhos. Traga os meus filhos. Juventude. Juventude. E vós sois a maioria. Eu incito-vos, insisto, dizendo, não se deixem trair e não se deixem desviar.
O toquismo vai continuar como ele é, foi e será. Nem internet, nem Facebook não vos desviem. Sejam como também o apóstolo João, sendo jovem, dedicou a sua vida amando a Cristo, foi até a última consequência. E hoje é Santo João. É Santo João. É Santo João. É Santo João. Mamães, vós que também, no momento difícil, vocês não recuam. Vocês que choram, até pessoas que não conhecem, mas choram o óbito deles. Eu também incito-vos a serem vocês mesmas. A serem vocês mesmas. Não se deixem desviar. Não se deixem desviar. Não se deixem desviar. Nem com um par de sandália, nem com um saco de arroz deve se deixar vender. Mantenham-se firmes até ao último, e transmitem isto aos vossos filhos e vossas filhas, dizendo: meus filhos, minhas filhas, este caminho é verdadeiro, custou-nos sacrifício, sigam nele. Sigam, 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 sigam. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridas e queridos, eu faço o apelo como atalaia e digo: voltem todos à igreja e discutamos nós os nossos assuntos. Aqui interna, aqui interna, aqui interna. Angola precisa de um toquismo cada vez mais forte, mais unida, coesa e vencedora. Aleluia! Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Minhas queridas e meus queridos, nós estamos convidados para participarmos deste culto dia 8. E aqui, como sempre, e sei que vocês me têm ouvido, como ouviram no dia 22 de outubro de 49, não temeram as astúcias do diabo, também não tenham temido hoje. Por isso, estou certo que o apelo que nós lançamos vai trazer frutos. Vão lotar completamente o estádio, o estádio, o estádio, o estádio, Zaire, Uige, Benguela, Lundas, Mochico, as 19 províncias eclesiásticas, ainda que uma representação bem visível, tem de estar presente. Tem de estar presente. Tem de estar presente. Porque são 40 anos. Nós que começamos, embora hoje, quando o animal já caiu, até o caçador sacalhar, ninguém lhe conhece. O cão que caçou é dado pontapés para não aproximar mais. Vocês conhecem isso? Já assistiram a este tipo de episódio? O cão, enquanto não caçou, bom cão. Baca, 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 tudia, baca, 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 tudia, baca, 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 baca. Depois de agarrar, o animal está aí, agora o cão não pode aproximar. Se aproximar, ué! Se aproximar, ué! Tristeza. Tristeza? Tristeza. 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 É isso que vivemos ou não? Eu já fiz menção
da carta do primeiro presidente de Angola. Mas alguém que vai aparecer e assina um documento porque há ambiciosos que querem o poder para dividir a igreja de forma jurídica. Meus queridos, tudo tem o seu tempo determinado. Igreja de Cristo, qual é o nosso tema do dia? As provas da nossa fé e a certeza da vitória. Da vitória. É esta certeza que tínhamos em Deus quando o apóstolo Paulo afirma. Esta certeza fez com que nós desbravássemos matas, florestas, enfrentássemos leões e os vencemos. Aleluia. 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 Agora o nosso jogo mudou. Já não é aquele. O jogo mudou. Agora é espalhar a mensagem da salvação. E antes mesmo de levantar a mão para a bênção final, Igreja de Cristo, coloquemos de pé e vamos todos nós repetir as palavras do santo apóstolo Paulo de Tarso, o nosso modelo. Porque eu estou bem certo. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A paz e a bênção de Deus Pai que me enviou e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco e vos guarde desde agora e para sempre. Amém.